A gente já está de volta com o Fala Brasil para contar para você sobre o trabalho de buscas por soterrados no prédio que desabou na região metropolitana do Recife. Esse trabalho todo já dura, imagine, mais de 24 horas. Nossas equipes acompanham e trazem informações a todo momento. Neste momento, as buscas ainda continuam. E ao menos 10 pessoas morreram por conta desse desmoronamento. O local estava interditado há mais de uma década e as famílias ocupavam os apartamentos de forma irregular. 100 integrantes do Corpo de Bombeiros e muitos voluntários formaram uma força-tarefa para fazer a remoção dos escombros. Durante o trabalho das equipes, uma adolescente de 15 anos foi resgatada viva. Evelyn estava presa pelo pé. Os bombeiros demoraram cerca de 10 horas para retirar a garota dos restos da estrutura. Ao todo, 20 pessoas foram vítimas do desmoronamento. 4 delas foram retiradas antes da chegada dos bombeiros. Uma câmera de segurança registrou o momento exato do desabamento. O prédio vem abaixo rapidamente. Na sequência, uma nuvem de poeira toma a rua. Durante o dia, parentes e amigos das vítimas compartilharam a dor das mortes e a angústia à espera de notícias. A chuva tornou a busca por sobreviventes ainda mais difícil. Para o Corpo de Bombeiros, todos estão com vida. Todos estão com vida e trabalhamos na hipótese de todos estarem vivos e fazemos o resgate delas. O prédio residencial existe há 41 anos e estava interditado desde 2010 por causa do risco de desabamento. O edifício tinha 16 apartamentos divididos em 4 andares. 8 unidades vieram abaixo. Ao menos 3 famílias moravam no local. Segundo a Defesa Civil de Paulista, o edifício estava ocupado de forma irregular. Esse prédio foi interditado em 2010 e foi realizada uma atualização em 2018. Infelizmente, às vezes as pessoas reocupam, a gente sabe a necessidade, a problemática de habitação. O prédio foi construído sem vigas ou pilares. A estrutura era sustentada apenas pelas paredes. Existem 7 ações ajuizadas, todas estão suspensas hoje em razão de uma decisão do STJ que determina a suspensão das ações de seguro habitacional. Esses processos têm perícias, nas perícias já havia a constatação dos vícios de construção, inclusive progressivos, com ameaça de desmoronamento parcial e em alguns total. Há 3 meses, outro edifício desabou na cidade vizinha, Olinda. 6 pessoas morreram. Desde a década de 70, cerca de 20 edificações construídas dessa maneira já desabaram no Grande Recife. São os dois lados dessa tragédia, né? É um prédio que estava ocupado irregularmente por gente que precisa, mas, por outro lado, estava interditado desde 2010. Agora a gente vai ao vivo até o local onde acontecem as buscas pelos 5 desaparecidos. Quem está lá e já está aqui no nosso telão é a Simone Santos. Né, Simone? Bom dia para você. Esses números foram atualizados agora há pouco. Passa para a gente as últimas informações. E até ontem não se sabia quantas pessoas ao certo moravam nesse prédio. A Defesa Civil ou alguém, a Prefeitura, já passou esses números de quantas pessoas moravam no local? Olá, Camila. Bom dia. Não, a Prefeitura nem a Defesa Civil, aqui do município, informou quantas pessoas moravam aqui. E a certificação de que eles não sabem o quantitativo de gente que morava nesse prédio que desabou é porque inicialmente a gente trabalhou com o número de 14 desaparecidos e ontem à noite já subiu para 21 o número de desaparecidos, com 9 mortes confirmadas e a 10ª vítima pode, infelizmente, sair daqui a pouco. Isso porque aqui no local há uma grande movimentação para a retirada. Já passou uma maca lá, 90 bombeiros militares aqui de Pernambuco trabalham ainda nesse local. Durante a madrugada, a informação que a gente teve agora há pouco é que os cães farejadores da corporação, 2 cães da raça labrador, identificaram o local onde estaria uma pessoa. Então, os bombeiros confirmaram, concentraram essas buscas e identificaram que pode ser uma mulher. Agora há pouco, inclusive, foi pedida até a retirada da gente aqui do local. A gente vai sair daqui a pouco, porque há a possibilidade de ser feita uma remoção. As viaturas do SAMU, que estão localizadas logo aqui ao lado, elas não estão preparadas para fazer nenhum atendimento, o que dá um indicativo aí de que, infelizmente, pode ser mais um óbito. Se confirmado, sobe para 10. Até agora, 5 desaparecidos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, seria uma mulher
e os 2 filhos, que seriam 2 crianças e também um casal. Lembrando, como você bem falou, Camila, que esse prédio está condenado, é um conjunto grande aqui do município de Paulista, que fica no Grande Recife, condenado há mais de uma década, e no ano de 2013 houve até um planejamento para que a demolição dessas edificações fossem feitas, mas esse planejamento não saiu do papel. A chuva deu uma trégua hoje pela manhã, mas a madrugada inteira foi de muito trabalho. Mesmo assim, o Corpo de Bombeiros não parou de trabalhar, mesmo com chuva. Agora deu uma trégua, mas a previsão aqui ainda é de chuva para este sábado e também para o domingo, o que preocupa porque pode atrapalhar os trabalhos de Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, não só aqui do município de Paulista, mas de municípios vizinhos que estão aqui dando todo esse suporte. Fora isso, tem também os voluntários, né, moradores daqui que vêm para trazer comida, água, tanto para quem está trabalhando quanto para muitas pessoas que ficam aqui em busca de notícias dessas pessoas que ainda estão desaparecidas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Felizmente, o destaque agora é a solidariedade, né, dos vizinhos e de pessoas que se preocupam com essas buscas agora que estão acontecendo neste momento. 5 pessoas ainda estão desaparecidas e esses números, Simone, eles podem aumentar. Há pessoas aí em busca de parentes e porque como era uma construção irregular e que pessoas que não era de conhecimento da prefeitura e nem do próprio dono do edifício, que elas estavam lá, é difícil precisar ao certo quantas pessoas ainda estão nos escombros, né? Isso acontece só quando alguém vai buscar notícias, sabe, por outro parente ou por um amigo que alguém estava lá. E entre esses desaparecidos há crianças. Isso, esse número é difícil de precisar, mesmo a prefeitura aqui do município de Paulista dizendo que fazia um acompanhamento dessas pessoas, principalmente com os agentes de saúde. Mesmo assim, a informação que foi dada nesta sexta-feira, logo após o desabamento, é de que essas famílias elas viviam meio que um processo migratório, elas aumentavam, elas diminuíam. E o que preocupa, para vocês terem uma ideia, é que esses prédios aqui, desabou esse prédio, mas eu vou pedir para o Anderson Bolinha virar. Aqui, ó, do outro lado, o conjunto Beira-Mar, que é como é o nome do conjunto, ele continua sendo ocupado. E a gente vê, não precisa nem ter muito conhecimento, né, de engenharia para ver que é uma edificação muito antiga, que corre risco de desabamento e que foi ocupada por pessoas que não têm onde morar. Então, o que chama a atenção da gente é que essas pessoas continuam morando aqui e que essa chuva constante que cai aqui sempre nos meses de junho e julho, fazem com que ainda mais fique mais crítico ainda o risco de desabamento. Então, é muito preocupante a situação aqui do conjunto Beira-Mar, lembrando que há 3 meses tivemos um desabamento no município de Olinda, um município de Olinda que tem cerca de 100 edificações condenadas com risco ou alto risco de desabamento. Então, é um problema antigo e que, infelizmente, faz com que tragédias como essa se repitam. A gente sempre fica na expectativa de não noticiar mais um caso como esse, mas os órgãos competentes não tomam as providências, porque sempre estamos aqui cobrando, mas não vemos solução, viu, Camila? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Simone, você tocou num ponto importantíssimo, Fabiana Oliveira falando com você agora, que é o quanto esse problema é antigo. Se a gente for imaginar e fazer uma recapitulação muito rápida aqui, 10 anos atrás foi uma determinação na justiça, 300 famílias saíram às pressas, né, desse lugar que já estava condenado pela Defesa Civil e foi parar, claro, nos tribunais na sequência. O que eu queria entender de você, que está aí em campo, né, e o jornalismo da Record TV está acompanhando com muita atenção desde as primeiras horas, desde quando foi registrado aquele flagrante, né, aquela imagem impressionante da queda. Você que está aí em campo, o que você percebe? Essa imagem aérea, para a gente ficar muito claro, isso que você detalhou, do quão é comprometida toda a estrutura aí dessa região, desses blocos. Você conversou com alguém, as pessoas tendem a sair, como é que está a movimentação dos órgãos competentes nesse momento para tentar retirar as pessoas que ainda estão por aí? Fabiana, a gente não vê movimentação dos órgãos competentes, infelizmente, para a retirada dessas pessoas. O que tem sempre é promessa. E o conjunto Beira-Mar, ele é muito extenso. Ele começa na avenida principal,
aqui do bairro do Janga, que é de onde a gente fala, no município de Paulista, e ele segue, eu acho que quase 1 quilômetro aqui adentro. Então, mais na frente, as edificações desse condomínio, elas têm vários andares, são maiores, muito maiores do que essa aqui, que desabou. E como você bem falou, foi notificado pela Justiça para que fosse interditado em 2010. Em 2012, famílias em situação de vulnerabilidade invadiram. Em 2013, numa época de chuva como essa, durante um risco de desabamento que na época foi identificado, foi feito todo um planejamento para que fosse demolida toda essa área aqui, inclusive andar por andar. E veja, são 10 anos, estamos em 2023 e nada foi feito. Deixa eu só tentar conversar aqui com o pessoal que está observando. Com licença, vocês moram aqui no bairro? Bom dia. Bom dia, eu não quero dar entrevista não. Obrigada. Licença, bom dia. Estou só tentando conversar com as pessoas. Licença, amiga, bom dia. Ninguém aqui quer falar, as pessoas não querem falar. Apesar disso, tem muitas pessoas aqui se mobilizando para ajudar. Vou tentar conversar com a moradora que conversou comigo mais cedo, Isabela. A Isabela mora aqui e você estava falando que veio ajudar. Queria que você contasse como é o dia a dia. Você que conhecia vizinhos aqui que se foram, infelizmente, e que vê a hora ter mais desabamento, porque pelo visto nada é feito para retirar essas famílias daqui, né? É triste, né? Porque são pessoas que eu convivia todos os dias com elas e eu vejo assim, todo mundo morrer desse jeito. Você está aqui desde ontem, Isabel? Desde ontem eu estou aqui ajudando. Eu queria até fazer um apelo para o senhor Ives, prefeito Ives, por favor. Me diga uma coisa, vocês estão limpando, vocês estão trazendo comida, como essa ajuda que vocês estão fazendo no mesmo momento em que vocês esperam por notícias? A gente espera, né? Eu queria pedir para... Tem alguém ainda que você conhece desaparecido? Tem um monte. Você conhecia todos? Todos. Aí porque a gente fica sem... emocionada. Falar, né? Porque é uma coisa tão triste. O coração da gente não consegue nem botar para fora. Mora aqui há quantos anos? Eu moro há 20 anos. Você já viu nessas 2 décadas alguma ação para que fosse retirada essas famílias daqui? Rapaz, disseram que ontem tinha vindo fazer uma vistoria ontem, né? Mas... Nesses 20 anos nada, né, Isabela? Muito obrigada, viu? A situação é essa aqui no município de Paulista, bombeiros que continuam trabalhando e a gente na expectativa de que tragédias como essa não se repitam. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Simone. A gente vê aí, então, imagens ao vivo do trabalho dos bombeiros. Depois desse desabamento do conjunto habitacional, né? A gente vê que tem muito entulho, até o trabalho de uma retroescavadeira. E agora o pedido, né, para que as pessoas se afastem para não atrapalhar o trabalho de localização pelos desaparecidos. Pelo menos são 5 desaparecidos, esse número pode ser ainda maior, 9 vítimas fatais e uma 10ª que teria sido localizada, essa informação ainda não confirmada oficialmente. Mais um corpo foi encontrado sob os escombros do desabamento de um prédio lá na região metropolitana do Recife. Então, até agora, são ao menos 11 mortos nessa tragédia. 3 pessoas foram resgatadas com vida. Agora as buscas continuam pelo 2º dia consecutivo. Ainda existem 3 desaparecidos sob os escombros desse prédio que desabou. E atenção que a gente volta agora ao vivo a Pernambuco, porque temos novas informações sobre o desabamento de um prédio no Grande Recife. Até o momento, 11 pessoas foram encontradas mortas nos escombros. Agora, os bombeiros fazem buscas por desaparecidos. E a Simone Santos acompanha desde cedo, está ao vivo do local do desmoronamento e tem mais detalhes para a gente. Simone, ainda faltam encontrar 3 pessoas, é isso? Patrícia, subiu para 11 o número de mortos aqui nesse desabamento desse prédio que aconteceu ontem no início da manhã, por volta das 6h30. Às 10 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Pernambuco confirmou que 2 pessoas foram encontradas hoje pela manhã. Os corpos já estão sendo retirados. A gente vê aqui o carro do Instituto de Medicina Legal chegando aqui, se aproximando desse trabalho que acontece ininterruptamente desde ontem. E agora o número de desaparecidos é de 3 pessoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, seria uma mulher
e os 2 filhos dela, que seriam 2 crianças. Cerca de 100 homens e mulheres do Corpo de Bombeiros trabalham aqui com o apoio da Defesa Civil do município de Paulista e também de municípios vizinhos, como Olinda e Recife. A chuva, nesse momento, deu uma trégua, mas choveu durante toda a madrugada até o início da manhã. Agora o sol aparece, então o trabalho foi intensificado. 2 cães farejadores trabalham aqui também com o Corpo de Bombeiros, dentro dessa área, né, que está isolada. E para que eles ajudem a identificar um possível local onde essa família esteja. Não há previsão de quando vai parar. A corporação ela faz a troca do efetivo, mas o coronel que está à frente desse trabalho, comandando aqui, disse que eles não têm previsão de parar os trabalhos e nem de dar nenhuma pausa, e eles correm contra o tempo, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de encontrar pessoas com vida, mas ainda há esperança. Então há todo um reforço também de profissionais de infraestrutura aqui do município para fazer a retirada desses entulhos. Então, de 21 pessoas que estariam desaparecidas, foi o número oficial dado pela prefeitura aqui do município de Paulista, no Grande Recife. 11 foram encontradas sem vida, outras 4 estavam aqui fora do prédio, 3 foram resgatadas com vida e levadas para hospitais, e agora outras 3 pessoas seguem sendo procuradas. Repito, seria uma mulher e seus 2 filhos, que seriam 2 crianças. Então, esse trabalho que segue sem previsão de parar até que essas pessoas sejam encontradas. E depois das pessoas todas encontradas, começa uma busca por resgate de animais. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Simone, que tristeza, viu? Que tristeza. Uma mãe e 2 filhos. Obrigada pelas suas informações. A Simone, que está acompanhando absolutamente todos os detalhes e trazendo para a gente em tempo real aqui todos os destaques no Fala Brasil, edição de sábado. Claro que o jornalismo da Record TV segue acompanhando, viu?